Nós estamos também dando graças a Deus. A irmã Elza está aqui de volta com a gente. A Elza já voltou. Ainda cadê a Elza? Está. Então, a Elza está aqui de volta e ela vem com boas notícias. Ela trouxe também o pastor Abimael, lá de São Paulo. Ele vai nos trazer um devocional. Pode vir, pastor Abimael. Pastor Abimael é missionário da APEC, né? E veio aqui a Fortaleza dar um curso para professores, esse curso para trabalho com crianças, e aproveitando o tempo dele aqui em Fortaleza, ele vai estar aqui conosco hoje pela manhã, trazendo um devocional, vai também participar da escola dominical para as crianças, e hoje à noite, apesar de viajar às 9 horas, ele vai estar aqui conosco hoje à noite também para participar do culto infantil, nos ajudar. A Carmen fez contato com ele também, e já está tudo acertado. Ele vai ser também o preletor do nosso encontro de professores, né, da Bíblia. Fazemos esse grande encontro e ele já aceitou, já assinou o contrato e vai ser o nosso preletor também. Pastor Abimael, fique à vontade. Obrigado. Muito obrigado. Tá bom. Não tanto à vontade. Isso. Obrigado. Vamos lá. Celular. Bom dia a todos. Hoje já cheguei aqui me dando bem. Ao chegar já ganhei uma Bíblia do Instituto Cristão de Pesquisas, da versão corrigida fiel. E estou extremamente agradecido, já cheguei literalmente me dando muito bem. A verdade é que a Bíblia que eu uso é a nova versão internacional. E então eu sempre, ao chegar na igreja, eu procuro saber qual é a versão adotada. A minha igreja acabou de adotar essa versão também como a versão oficial, e todos nós temos mesmo que adquirir uma, então chegou em muito boa hora. A minha igreja, a primeira igreja batista de Atibaia, está levando a sério o treinamento de líderes na exposição da palavra, no ministério Prega a Palavra, e tem uma equipe grande na igreja, ensinando tanto os da igreja quanto os líderes da denominação e de outras denominações a expor a palavra de Deus, visto que há um distanciamento da Bíblia e uma sedução que não estava atingindo diretamente as igrejas bíblicas e as igrejas fundamentadas na palavra, mas por causa da evasão de muitos crentes, de muitos membros, indo em direção a essas igrejas que estão indo por outros caminhos previstos para esses tempos, então as igrejas que estão na contramão deste movimento de alienação têm que buscar refúgio mesmo no enraizar-se e aprofundar-se na palavra. Durante bastante tempo, quando cheguei em São Paulo, há 25 anos atrás, eu fiquei de igreja em igreja, era muito jovem, buscando as novidades para jovens nas igrejas evangélicas de São Paulo. Algumas novidades estavam pipocando e tirando muitos jovens das igrejas, e eu fui com esses jovens atrás das novidades. E fiquei um bom tempo, mesmo depois que percebi que aquilo eram verdadeiros barcos furados, eu ainda estava buscando pregadores com novidades, e pessoas inteligentes, com ideias novas e interessantes, mas já há algum tempo trabalhando com a PEC, fui a Manaus para dar fazer uma conferência missionária numa igreja, e o pastor daquela igreja, um evangelista irlandês, pregou num culto de quarta-feira uma pregação do tipo antiga, que abre
abriu lá em Colossenses e começou a falar sobre coisas muito conhecidas, aquele tipo de texto que qualquer crente com alguns anos de igreja já conhece de cor e salteado, e falar sobre verdades bíblicas tão conhecidas. E à medida que ele foi começando, o texto foi avançando e ele foi lendo, eu comecei a me desmontar e literalmente comecei a chorar, desejando que aquilo tudo fosse verdade na minha vida, fosse a realidade, a minha realidade. E eu não consegui me conter durante toda aquela pregação, aquela exposição de 1 hora da palavra. E aquilo me deixou confuso, porque eu não sou do tipo que desmancha fácil. Mas no longo voo de Manaus para São Paulo, eu comecei a analisar o que tinha acontecido, o que era aquilo. E então eu identifiquei algo, pela misericórdia de Deus. Eu percebi que o que aconteceu foi que aquela pregação era profundamente básica, era profundamente essencial, e que o que me tocou foi porque estava mexendo com a essência da minha fé, com a essência de tudo que eu digo crer e busco viver. E não tinha como ser diferente. Estava escavando e mexendo com a parte mais profunda, reforçando os alicerces. E aquilo tinha que ser relevante para mim. E então eu descobri a profundidade do básico. Pessoas que andam procurando novidades, procurando só o enfeite que está em cima do bolo, procurando, escolhendo o restaurante pela sobremesa que servem. E então Deus me tocou de uma forma que me ensinou a fugir dessas buscas. E textos muito conhecidos, desde então, começaram a ser relevantes para mim. Ganharam peso na minha vida espiritual e nas minhas buscas também. Textos e frases conhecidas. E então eu comecei a fazer uma busca por restaurar o valor de frases bíblicas, de conceitos bíblicos, expressões bíblicas que viraram jargões, que perderam até a capacidade de ser ouvidas dentro das igrejas, porque são conhecidas demais teoricamente, ou já foram ouvidas muitas vezes, e ninguém mais pensa nelas, reflete sobre elas. E desde então, eu tenho tido o privilégio de ser renovado na minha fé, nas bases das minhas convicções, a partir de verdades tão básicas, tão essenciais. E o Senhor tem me ensinado a não fugir do que é básico, porque o básico é o que segura tudo que está em cima. É a base que segura todo o meu dia a dia, o meu viver diário, o meu ministério, tudo que o Senhor propõe que eu faça cada dia. Se essa base não estiver sendo reforçada e eu não estiver absolutamente convicto dela, nada que for construído vai se sustentar. E eu começo com essa introdução para conduzir os irmãos para a leitura de um texto essencial e básico em toda a nossa fé cristã, em Mateus 9. É no final de Mateus 9. Nós temos aí esses capítulos anteriores, antes desse final de Mateus 9, com uma sequência de acontecimentos que são o atrativo para muitas pessoas, para as igrejas. São os milagres de Jesus, as maravilhas que Ele fez, não por causa de quem Ele é, mas as pessoas buscam as igrejas que estão pregando sobre esses milagres, por causa dos milagres em si, por causa das manifestações do poder de Deus
não são pessoas que estão buscando conhecer o Senhor e o que o Senhor Jesus estava tentando mostrar e fazer e deixar bem claro ao fazer todas essas maravilhas. Mas, ao terminar toda essa sequência de milagres, então termina o capítulo 9, no versículo 35, dizendo assim para nós, no versículo 35, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. As pessoas aí estão se atendo ao poder de Jesus de curar as enfermidades e moléstias entre o povo. Muito obrigado, irmão. O irmão acabou de servir um copo de água para Jesus, de acordo com as palavras dele mesmo. Mas eu gostaria primeiro de me ater à primeira parte desse versículo. Mas vamos recorrer os versículos até o 38, que diz assim: e vendo as multidões, teve compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas. Teve grande compaixão delas. Olha a palavra que eu saltei aí por causa da minha versão. Aí esse texto diz: grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Quem de vocês nunca ouviu uma mensagem sobre esse texto? Quem de vocês já não leu meditações sobre esse texto várias vezes? Quem de vocês já não ouviu comentários e séries de mensagens ou menções desse texto em tantas vezes? Eu já tinha ouvido tantas vezes esse texto e lido sobre ele, mas eu estava voltando de Cuba, da primeira viagem missionária que eu fiz para lá ainda nos anos 90, junto com o reverendo Vassílios Constantinides, que era o diretor nacional da APEC naquela época e também diretor da APEC para a América Latina. Nós estávamos começando uma campanha de equipar jovens e líderes em Cuba para plantar a visão de evangelizar crianças e trazê-las para as igrejas evangélicas. As portas estavam começando a se abrir em Cuba naquela época. Ainda era terrível a situação geral da população, ainda era constrangedor ver a realidade, o que era que as pessoas comiam e o padrão de vida das pessoas, apesar de toda a preparação acadêmica e do esclarecimento que aquelas pessoas tinham, mas era deprimente. Foi a primeira experiência de voltar deprimido de uma viagem missionária que eu tive, por causa da pobreza e do sofrimento daqueles irmãos, e principalmente de irmãos que estavam tentando fazer a diferença em sua igreja. A maioria ainda estava vivendo subjugado ao regime comunista e ninguém tinha coragem, quase ninguém tinha coragem de fazer nada, com medo de perder o seu direito de trocar o botijão de gás quando o gás acabasse, com medo de perder o direito a uma consulta médica, ou de colocar o filho na escola preferida, ou matricular o filho na faculdade desejada, ou de conseguir um tratamento médico ou uma cirurgia, ou até mesmo o direito àquele pãozinho de manhã na padaria do governo. As pessoas não arriscavam nada. Era proibido falar de Deus para as pessoas nas ruas, então quase ninguém se arriscava. E era proibido, definitivamente proibido, levar o filho de uma pessoa não evangélica para uma igreja evangélica, então quase ninguém se atrevia a fazer isso. E os poucos que se atreviam pagavam caro, pagavam com
lhes era tirado o pouco ou quase nada que eles tinham direito nas lojas do governo ou nos sistemas controlados pelo governo, ou seja, tudo no país. E nós acompanhamos de perto exatamente a vida dessas pessoas que estavam tentando fazer a diferença. Demos treinamento nos porões da igreja naquela época ainda. Alguns membros da igreja tinham que ser tirados para alguma atividade especial, para nós podermos falar o que precisava ser falado para os irmãos na igreja, para que a igreja não sofresse retaliação, porque tinham também os delatores dentro da igreja que ainda entregavam membros da igreja ou a liderança da igreja para o governo, faziam delações premiadas. Essa ideia não é nova, das delações premiadas. Manteve o regime do Fidel Castro por todas essas décadas, e os poucos irmãos que se atreviam a levar uma criança para a igreja, seus privilégios eram cortados, eles sofriam retaliações terríveis. Na volta para casa, então, depois de algum tempo lá, eu estava amargurado, eu estava deprimido, eu estava também envergonhado por causa dos meus privilégios aqui, não aproveitados, pela forma como eu via a tranquilidade com que as pessoas viviam folgadamente no meu condomínio. Eu moro na Palavra da Vida, lá em São Paulo, em Atibaia, onde todos somos crentes, onde todos os vizinhos têm os mesmos valores, a mesma fé, cada um procura frequentar uma boa igreja, com boa exposição da palavra, com plena liberdade, e todos têm boa preparação acadêmica, a maioria são líderes, de líderes nas suas igrejas e missionários, e vivemos confortavelmente, com um padrão de vida acima da média mesmo dos evangélicos brasileiros. E eu tive vergonha de ver que eu não pago o preço, não tinha disposição de colocar a minha família em risco, aos meus filhos serem retaliados e sofrerem consequências, se eu tivesse que fazer a obra de Deus nas condições que aqueles poucos irmãos se arriscavam a fazer ali em Cuba. E então era uma mistura de sentimentos, de vergonha, de culpa, mas também de remorso pelo que não estava sendo feito, e também de sentimento de tristeza por aqueles irmãos, de compaixão mesmo. E então, no meio daqueles sentimentos, eu disse: vou fazer a minha leitura. E tocaram os 3 capítulos que eu lia na minha leitura sequencial. Eu estava inaugurando a minha Bíblia Nova Versão Internacional e tinha um processo de 3 capítulos por dia. E então, no final do capítulo 9, eu estava lá lendo todos os milagres e maravilhas. E então, quando eu li que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, então isso me comoveu, que ele não ficava na sua zona de conforto. E então eu me dei conta de que quando Deus nos tira do nosso lugar e nos leva ali em outro lugar, em outra realidade, já é para nos despertar, nos fazer ver a necessidade dos outros, ver a realidade deles com outros olhos, com os olhos deles, e ver a nossa realidade também sobre outra ótica. E então nós não conseguimos mais ficar acomodados, e isso vai nos colocar em movimento definitivamente, vai nos tirar o comodismo. Mas ele fazia isso com um propósito: ensinar nas sinagogas, ensinar nas praças, ensinar nos montes, pela estrada, por onde fosse, não é? Ele ia pregando o evangelho do reino, essa novidade, esse reino que estava sendo esperado há tanto tempo, explicando para o povo o que era a proposta realmente do reino de Deus que se estabeleceria na terra. Mas ele também fazia algo, era parte da demonstração da compaixão dele, resolver o problema das pessoas, numa realidade que não tinha médicos, não tinha sistema de saúde pública, não tinha
farmácias, não tinha escolas de medicina com suas policlínicas para tratar as pessoas, não tinha postinho de saúde nos povoados, não é? As pessoas precisavam de socorro em todas as áreas, e também na área espiritual. Então ele ia curando todo tipo de moléstia entre o povo. Ele ia realmente mostrando compaixão. E ele, ao ver as multidões, teve grande compaixão. Eu gostei que essa versão traz essa palavrinha, grande compaixão. Um dia num congresso, num centro de exposição da Expo Cristã lá em São Paulo, um senhor Thompson, o que anotou a Bíblia Thompson, ou dessa turma aí, me abordou no meu stand e me deu uma lavada. Todos os meus versículos estavam na Nova Versão Internacional, e ele então disse: é uma vergonha que você dedica a sua vida para o ministério com crianças, para ensinar a palavra de Deus, para explicar a palavra de Deus, e escolha uma versão tão pobre, não é? E ele abriu e mostrou esse versículo. Jesus teve grande compaixão. O que é que está nessa pobreza dessa sua versão aí? Aí eu disse: teve compaixão. Ele disse: é grande compaixão. O texto diz grande compaixão. É uma compaixão maior do que a compaixão normal. Então tinha que ter a palavra grande aí. E então essa palavra, esse grande compaixão aqui saltou desde aquela ocasião, não é? E ele sabia o que estava dizendo, afinal de contas, ele tem a própria Bíblia anotada dele, então eu tinha que tirar o chapéu. Escolhi a Nova Versão por causa da facilidade da linguagem, sem levar em conta alguns detalhes que na época não eram relevantes, não tinham se tornado relevantes para mim ainda. Mas, irmãos, quem de nós sente compaixão por pessoas que não conhecemos? Eu não sentia. Eu fui para o seminário e eu não sentia essa coisa de compaixão por almas perdidas. Irmão, só uma coisa: o horário previsto, sem ficar muito à vontade, a previsão é até 10h15. Então, eu não sentia essa compaixão. E eu, na verdade, me dei conta, mesmo que depois do seminário, já envolvido com obra missionária, eu não me dei conta dessa compaixão que Deus havia colocado em meu coração. Naquela época ainda não era muito grande. Mas eu comecei a chorar quando eu li essa expressão, que Jesus teve compaixão delas. E eu chorei tão compulsivamente, convulsivamente, que eu tremia assim no meu assento lá, e o reverendo Vassílios tocava no meu ombro e dizia assim: Abimael, vai ficar tudo bem, porque eu não parava de chorar no avião, não é? Um voo muito longo, e eu chorava, e pedi mais servilhetas, guardanapos, lenços de papel para a aeromoça, para secar as lágrimas. E então ele tocava no meu ombro e dizia: vai ficar tudo bem, Abimael, vai ficar tudo bem. E eu dizia: não vai ficar tudo bem para mim, que estou voltando para a palavra da vida, estou voltando para a minha boa igreja, estou voltando para o meu Brasil, estou muito feliz com o Brasil. Mas para eles não vai ficar tudo bem. Eu estive de passagem por lá. E então eu comecei a tentar imaginar o que era essa compaixão de Jesus ao sair de um povoado e ver que ele só pôde curar algumas pessoas que vieram até ele, mas ele não pôde curar de todo mundo daquele povoado, só os que tiveram compaixão, que chegaram e foram alcançados pela compaixão dele, só os que vieram ouvi-lo. E como ele sentia o desespero daquelas pessoas, a perdição delas, a eternidade sem Deus que esperava toda aquela geração que não podia ser alcançada por ele, que naquele momento era só com aquele grupo ainda todo cru, que nem tinha ainda uma visão do que ele estava fazendo e do que ele veio fazer. E ele sabia que ao deixar aquele povoado, aquelas pessoas que ficaram para trás sem ser alcançadas, passariam a eternidade longe dele. Então ele sentia compaixão porque ele percebia todo o desespero daquelas pessoas.
Ele era capaz de sentir e de saber com toda a essência o que era a verdadeira situação daquelas pessoas. E então, como ele sempre fazia, ao falar para os seus discípulos, ele ilustrava, ele fazia comparações. Então, ele pegava coisas do dia a dia, imagens conhecidas, conceitos conhecidos, coisas que as pessoas viam diariamente e que era parte desse cotidiano, da cultura, da vivência daquelas pessoas para as quais ele estava ministrando e ensinando. E principalmente ele procurava falar, ao explicar alguma verdade ou algo que ele estava sentindo, ou revelar um conceito novo para aqueles jovens aprendizes dele lá, ele usava coisas do cotidiano, coisas conhecidas, para explicar um conceito desconhecido. Ou então, algo que ele era capaz de ver, entender, mas que eles não tinham ideia o que estava causando nele, na alma dele, no coração dele, no entendimento de Deus eterno, gracioso e salvador. Então, ele usa essa figura de linguagem tão conhecida em toda a Bíblia. Ele diz assim: olha, o que eu estou vendo agora, o que eu estou fazendo, é porque eu estou sentindo o desespero dessas pessoas. Eu sei que eles estão se sentindo como ovelhas perdidas no meio da noite, perdidas no deserto, desorientadas, atrapalhadas, burras, sem ser capazes de achar o caminho, cegas. Então ele mostrava com os exemplos conhecidos. Eles sabiam que aquelas ovelhas não são como cachorros que acham o caminho de casa pelo faro, não é? Não são capazes de se defender como outros animais que têm sistemas de defesa bem desenvolvidos. Então, a partir daquela experiência tão conhecida, de ilustrações tão conhecidas em toda a história de Israel, desde os antepassados, ele usava as mesmas ilustrações, as mesmas imagens, agora trazendo conceitos novos, para estabelecer a base de uma fé e de um entendimento que não podiam fugir dele. Era algo muito importante, não podia ser esquecido, não podia ser desprezado. O Senhor Jesus sempre trouxe os seus discípulos para relembrar de coisas muito importantes, repetidas vezes. Essa imagem da ovelha perdida, desgarrada, foi citada de várias formas, em vários contextos, não é? A própria história da ovelha perdida foi contada mais de uma vez, mas ele então usava essas ilustrações. E esse método de Jesus acabou se tornando a forma como eu tenho desenvolvido o meu próprio ministério nesses últimos 25 anos, buscando ilustrar verdades bíblicas com ilustrações bíblicas para tornar esses ensinamentos bíblicos claros para as crianças e torná-los parte da sua vivência, da realidade da sua fé e do que eles acreditam. Mas aí de repente no versículo seguinte, ele muda a ilustração, ele passa a ilustrar de uma outra forma, não é? E ele diz, então disse aos seus discípulos, ele fala, ele sente que aquela multidão é como ovelha sem pastor, e em seguida ele usa outra ilustração, bem conhecida, que estava por ali, pelos campos por onde eles iam passando, na beira da estrada. Os campos de trigo, os campos de cevada. Deus sempre tem usado essas ilustrações tão conhecidas. Para mim, essa ilustração do arroz, ou do campo pronto para a ceifa, ficou muito forte, ainda na minha pré-adolescência. Quando meu pai lá no Xingu plantou, derrubou uma parte da selva, lá em São Félix do Xingu, plantou bastante arroz, mais do que nós podíamos colher, e fez cestos de palha, que lá no Maranhão chamamos de cofo ou tiracó,
fez faquinhas enroladas entre os nossos dedos, aquela escadinha de filhos, e quando o arroz amadureceu, que estava assim amarelando, ele já acordou os filhos de madrugada. Estava chovendo lá fora, o mês de dezembro estava começando, a Amazônia chove torrencialmente naquela época do ano, e o arroz amarelando ainda, e ele então nos acordou perto das 5 horas da manhã, todos pulamos da rede animados para começar a colher aquele mar de arroz que amarelava. E nós sabíamos que dali a uma semana ele já estaria um bege acinzentado, porque o arroz já ia ficar totalmente maduro e seco. Mas as dificuldades para colher aquele arroz eram tão grandes. Lá no sertão do Maranhão, quando eu era criança, a gente colhia o arroz sequinho. O talo secava e ficava em pezinho. Mas lá no Pará, com aquelas chuvas, o talinho apodrecia e dentro de uma semana caía todo o arroz. Então tinha que colher muito rápido. E a plantação era tão abundante, agora meu pai tinha terra, ele plantou aquele mar de arroz para a gente colher. E depois de 2 ou 3 semanas, todo o arroz estava apodrecendo, e meu pai acordava a gente ainda mais cedo, e ainda saíamos com escuro de casa, e tínhamos que nos abaixar e começar a colher aquele arroz, mas a coluna já estava doendo, os dedos, as canelas ficavam cheias de sanguessuga, porque o baixão todo alagou, a palha do arroz apodreceu, e aquilo ficava assim... mexendo assim de sanguessugas que grudavam nas pernas, e a gente só passava o facão para raspá-las e continuar colhendo. Mas o arroz ia apodrecendo, não prestava mais, só tínhamos que colher agora aqueles que ficavam encostados sobre as árvores caídas, para tentar salvar os últimos cachos que não haviam apodrecido. Aqueles no lugar mais alto caíram uns sobre os outros, e tinha um processo químico, que com o chão muito úmido, e os grãos aqueciam por si só, e fermentavam e queimavam, que subia fumaça, aquela chuva fina caindo e a fumaça saindo daquele tapete de arroz que havia caído e apodrecendo. E nós tentando salvar os últimos cachos que podíamos, e ainda havia aquele mar de arroz para colher, não havíamos colhido nem 1/4 daquela plantação, e meu pai botando mesmo, empurrando a gente, vamos, vamos. E eu, filho mais velho, muito magro, muito doente o tempo todo, tentando animar os irmãos mais pequenos, isso é espanhol, menores. E então agora, já doentes, eu cheguei em casa um dia e disse: pai, o senhor não está vendo, nós somos só crianças. Eu ainda sou doente, sou o mais velho, estou tentando ser forte aqui, para ser cabra macho igual o senhor quer que a gente seja. Mas eu não estou aguentando isso. E meus irmãos menores, ele pegou um caderninho, colocou em cima da mesa com um lápis, bateu forte. É daquele nordestino mesmo, bem, né, que tem orgulho da ignorância, não é? Ele berra mesmo: eu tenho orgulho da minha ignorância. E então ele bateu forte em cima da mesa e disse: escreva, o nome que você escrever nessa caderneta aí, eu contrato, dou minha palavra, pelo fio do meu bigode. E eu fiquei olhando para ele, desesperado, e ele disse: Abimael, você não vai conseguir colocar nenhum nome nesse papel, porque não tem ninguém para você colocar nesse papel aí. Eu disse: é claro que eu não tenho, nós estamos aqui no meio da selva, eu estou há meses que não vejo ninguém além da nossa família, nós estamos a quilômetros, dezenas de quilômetros do morador mais próximo, e o senhor enfiou a gente aqui nesse meio de mato, quer matar a gente? Ele disse: aí você se engana, porque eu quero é salvar a vida de vocês. Cada cacho que você colhe, o arroz estava no meio da sala, nós tínhamos que passar por cima daquela pirâmide de arroz, aquela pilha de arroz, porque o paiol já estava cheio, e nós já estávamos vivendo por cima daquela montanha de arroz. Ele pegou um cacho, jogou em cima da mesa: cada cacho desse, aqui olha, isso aqui é a vida de vocês, isso aqui é a comida de vocês, cada cacho desse aqui é a garantia de mais uma colherada na boca de vocês, é a garantia que vocês vão estar vestindo roupas e não retalhos como vocês estão vestindo, que vocês vão ter açúcar no café, que vocês vão ter café e não chá de cidreira sem açúcar.
É a garantia que que vai ter óleo na comida de vocês, que vamos poder comprar galinhas para ter ovos aqui em casa. É a vida de vocês, é tudo que nós temos, é o nosso tesouro. Isso aqui amarelo não é ouro não, mas é tesouro para nós. E infelizmente eu só tenho vocês mesmo. E são meus filhos, eu sinto muito, então vão ter que trabalhar. Se não morrer, vão escapar. E vão ter o que comer o resto do ano. Quem não morrer vai ter o que comer. E vai voltar todo mundo amanhã e não tem choro nem vela. Irmãos, era algo tão duro, tão desesperador, mas era a salvação. Era uma colheita que dela dependia a vida e a morte, porque cada cacho contava. Nós precisamos olhar para as pessoas com essa compaixão. Como o Senhor ilustrou, a seara sempre vai ser maior do que a quantidade de ceifeiros disponíveis. E os únicos que podem clamar para que o Senhor envie mais ceifeiros para a seara são os filhos. Eu estava lá clamando para o meu pai. E eu não conseguia parar de chorar naquele voo de volta para São Paulo, vindo de Cuba, porque eu estava lembrando do meu pai dizendo: eu sinto muito, vocês são crianças mesmo, vocês estão doentes mesmo, mas eu só tenho vocês. Deus só tem os filhos dele. Só os filhos clamam por mais ceifeiros. E ele vai sempre apontar para os próprios filhos e dizer: só tenho vocês. Querem mais ceifeiros? Vão buscar mais pessoas para ser meus filhos. Vão salvar mais pessoas. Vão buscá-las. Vão encher os meus celeiros. E então vou ter mais filhos para enviar, porque a seara vai continuar se apodrecendo e as nuvens de piuns comendo vocês vivos vai continuar. Vai ser difícil mesmo, mas vão escapar. Nenhum dos filhos do meu pai morreu naquela colheita. Todos escaparam. Ele vai nos fazer sobreviver à colheita, a mais difícil. Mas Ele vai nos dar compaixão, vai nos fazer clamar. E vai nos fazer olhar para o campo. E vai nos fazer ver cachos que precisam ser colhidos. Não importa sob que circunstâncias. E vai nos fazer olhar e ver, no meio desse campo, também ovelhas perdidas. E vai usar muitas outras ilustrações tão básicas, tão essenciais, e sem a compreensão, e sem o entendimento espiritual dessas verdades, e sem ser capazes de vivê-las, colocando-as em prática todos os dias, vendo-as da forma que o Senhor Jesus vê, dando a importância que Ele deu, essa igreja não vai ser realmente o verdadeiro reino que Ele veio estabelecer na terra. Vamos atentar para essas ilustrações tão simples, para essas verdades tão profundas e tão básicas e tão essenciais. Sem elas, a igreja não será edificada de forma excelente como Ele planejou e como Ele deseja. Amém? Obrigado.